20 minutos, né? Viu? De 15 a 20, viu? A paz do Senhor, igreja, meninas, todas lindas, né? Eu quero já iniciar agradecendo, né, a pastora Valquíria e a todos pela confiança, por mais um ano, mais uma vez, estar aqui com vocês. E outubro, rosa, é um mês, né, de conscientização sobre o câncer de mama. Muitas das vezes a gente pode ouvir falar, mas de novo, todo ano a mesma coisa, falando sobre o câncer de mama. Mas saiba que é muito importante falar sobre isso. Porque em outubro, quando tem a conscientização do câncer de mama, é o mês onde mais se tem diagnóstico de câncer de mama. Porque geralmente as unidades de saúde, as clínicas, hospitais, fazem campanha e lembram as mulheres da importância de fazerem os exames, e aí é quando se descobre. Então, esse mês é importante. Conhecimento nunca é demais. Vamos iniciar entendendo o que é o câncer de mama. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação anormal das células. Porque nós temos a multiplicação normal das células que não vai causar dano algum. Mas quando essa multiplicação ela é exacerbada e muitas das vezes pode se propagar, invadir outras estruturas, outros locais do corpo, é quando é um câncer e pode se tornar uma metástase. Só que aí tem mulheres que ficam muito preocupadas, achando que todo caroço, que todo nódulo pode ser câncer. E não. Existem os nódulos benignos, que são esses, que é uma multiplicação, que geralmente fica ali no mesmo local, não vai se propagar para outras estruturas, que é o benigno. Existe o maligno, que é esse que tem um formato diferente e que pode estar invadindo outras estruturas. Então, quando encontrar um caroço na mama, um nódulo, tenha calma, vá investigar, não crie preocupação, não fique preocupada, porque pode ser apenas um nódulo benigno. E este nódulo benigno, que é muito comum nas mulheres, e eu acredito que alguma de vocês que estão aqui já devem ter encontrado nas mamas, ele é o fibroadenoma. A diferença é que ele é um caroço móvel. O formato da estrutura dele é ovalada, então ele tem um formato todo redondinho, e ele é benigno, ele não é um tumor. Porém, esse fibroadenoma, quando é investigado lá pelo médico, e ele vê que esse fibroadenoma está crescendo, aí ele pode pedir uma cirurgia para fazer a retirada, para evitar complicações futuras. Então, é importante a gente entender que antes de vir com a preocupação, é importante investigar. E aí a gente pode entender quais são os fatores de risco para o câncer de mama. Existem dois tipos. Aqueles fatores que são modificáveis, que podemos fazer algo, né, para mudar, mas existem aqueles fatores que não dependem de nós, que estão ali e não são modificáveis. E nós vamos começar falando pelos não modificáveis, que é idade avançada, ser do sexo feminino. O que acontece é que nós, mulheres, temos uma maior predisposição para ter o câncer de mama. Existem casos de câncer de mama em homens também, porém é um índice bem menor. As mulheres lideram aí, né, esse índice. A menopausa tardia, aquela mulher, né, que encerra o seu fluxo menstrual bem mais tarde, tem uma tendência maior. E algo muito importante, que deve ser levado em consideração por todas nós, é o histórico familiar. Se na família de vocês, mãe, irmã, prima, avó, alguém teve câncer ou de mama ou algum outro câncer, no seu caso, o cuidado deve ser maior, os exames periódicos também, porque isso aí, de todos esses fatores aqui, é o que mais pode afetar e pode, né, ter uma tendência maior a ter o câncer. Os modificáveis é a obesidade. Sabemos que a obesidade, né, não é bom, pode levar não só ao câncer de mama, como também a outras doenças. Consumo de álcool, sedentarismo. A gente sempre vê falar da importância de fazermos atividades físicas, de manter o nosso corpo em movimento, e isso vai fazer bem para o nosso corpo de maneira geral. Nós vamos nos sentir mais dispostas, nós vamos ter saúde. E também a exposição frequente a radiações. Então, aquelas mulheres que trabalham
como técnica de raio-x, ou exposta a alguns tipos de radiação, tem que ter cuidado e tem que estar sempre atenta, porque também tem uma maior chance. E aqui nós vamos falar da prevenção, entre aspas, né? Porque nós temos que fazer o que está ao nosso alcance de imediato, que é eliminar esses fatores que são modificáveis, que é cuidar da nossa alimentação, fazer uma atividade física, fazer os exames todo mês, que existe, né, o autoexame, que nós vamos falar, e existe os exames preventivos, que são aqueles que quando a gente vai no médico, que ele vai lá e solicita. E também atividade física regularmente e evitar o uso prolongado de contraceptivos. Não suspenda o uso por conta própria. Converse com seu ginecologista para ver se, nesse caso, ele vai suspender, o que é, né, mais importante no momento. Mas a gente sabe que ele, sim, é um fator importante. E agora nós vamos falar sobre o autoexame das mamas. Lembrando que o autoexame não exclui a nossa ida ao médico, né? Todo ano ter que ir lá para poder fazer a consulta, fazer os exames periódicos. Mas o autoexame, ele pode antecipar essa descoberta desse nódulo, que pode ser o benigno e pode ser o maligno. Então, nós devemos todos os meses palpar a nossa mama. O que acontece? Se eu palpo a minha mama todos os meses, no dia que tiver algo errado, que tiver um caroço ou que tiver uma coisa, eu vou perceber, porque a minha mão já está sensível para tocar e eu já estou conhecendo o meu corpo. Então, no autoexame, você vai fazer palpações de formas, né, circulares, movimentos de vai e vem, de preferência de frente ao espelho, para ver como é que está essa mama. E lembrando, nas axilas também pode ter nódulos. Então, não é só a palpação na mama, é nas axilas também. No pescoço, por incrível que pareça, também pode surgir. Então, faça a palpação, sinta o seu corpo. Se você não menstrua mais, escolha um dia do mês para todos os meses estar fazendo. Se você menstrua, aguarda uns 10 dias, porque geralmente as mamas ficam inchadas e aí pode ter alguma confusão. Mas sempre fazer, porque muitas mulheres que descobriram câncer de mama foi porque se tocou, percebeu algo de errado na sua mama e foi procurar o médico. Então, é importante a gente ter esse cuidado conosco, sabendo que isso não vai excluir a nossa ida, né, ao ginecologista. Mas quais são os sinais e sintomas do câncer de mama? Geralmente, vai ter o nódulo, né, aquele caroço, diferente do fibroadenoma, que o fibroadenoma é benigno. Esse aqui, ele é mais grudado nas estruturas, ele não se move, nem sempre vai sentir dor. A pele da mama pode ficar avermelhada, então, se você estiver de frente para o espelho, você vai perceber que a pele está diferente uma da outra. Pode ter uma diferença no bico do peito, ao invés dele estar, né, protuso, ele pode estar retraído. Aquele formato de casca de laranja, quando o peito fica cheio de pontinhos, parecendo que está todo furadinho. E também saída de líquidos. Líquidos que pode ser aquele líquido mais branco ou um líquido seroso, um pouquinho de sangue. Isso não é normal. Se aparecer na sua mama algo desse tipo, não espere a próxima data. Já vá ao médico antes e fala, olha, doutor, descobri que tem algo estranho aqui na minha mama e eu estou aqui para investigar. Falando sobre o diagnóstico. A mamografia é muito conhecida, né, por todas nós e muito temida por algumas de nós. Porque é, sim, um exame que é um pouco doloroso, mas é necessário ser feito. Ele é recomendado a partir dos 40 anos de idade. Mas lembrando, as mulheres que têm histórico familiar, que na família tem histórico de câncer de mama, os médicos pedem muito antes disso, porque ela já tem uma predisposição maior. Então, é um exame que é feito uma vez ao ano e é pressionado a mama para ter uma qualidade de imagem melhor. Temos uma notícia. Em maio deste ano de 2028, foi instituída uma lei que agora qualquer mulher que esteja após a puberdade pode fazer a mamografia pelo SUS, coisa que antes não podia, existia uma data, a partir de 40 anos. Mas se o seu médico, ao examinar, percebeu que você, sua filha, sua neta, sua prima, que é nova,
não está nos 40 anos, mas tem a necessidade, e ele der uma solicitação, já é o direito da mulher de fazer pelo SUS essa mamografia. O outro exame é a ultrassom. Geralmente é feito por mulheres mais novas, né? E aí ele vai distinguir. Esse exame ele pode diferenciar os cistos dos nódulos. Ele avalia a estrutura glandular e ele, nesse exame, pode verificar se há alguma infecção, algum nódulo, e, se necessário, depois solicitar a mamografia, como um exame complementar. Então, meninas, a eu sempre embolo aqui, detecção precoce é a melhor coisa, porque aumenta 95% as chances de cura. Por isso que é importante fazermos o autoexame e também estarmos indo todo ano no médico para fazer todos os exames. Não existe só o câncer de mama, existem outros cânceres. Existe, por exemplo, o câncer do colo de mama, o colo do útero. Então, quando você vai ao médico, ele vai te pedir não só o exame para avaliar a questão das mamas, mas também o câncer do colo do útero e os exames que forem necessários. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Isso é algo que cabe a nós, não tem como outra pessoa fazer. Então, a maior parte dos cânceres de mama, ela é descoberta pelas próprias mulheres. Por isso que nós precisamos fazer a nossa parte. E falando sobre o tratamento, existe cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e terapia biológica. Mas aqui, nessa questão do tratamento, hoje em dia é individual. O médico vai avaliar cada caso, porque não existe apenas um tipo de câncer. Existem variações dos tipos de câncer. Então, o médico que se atualiza, que estuda e que está por dentro, ele vai entender que precisa fazer alguns exames específicos para descobrir qual é o tipo do câncer que aquela mulher tem, para que o tratamento tenha êxito, que seja um tratamento direcionado para aquele tipo de câncer. Falando sobre o tratamento cirúrgico. Em alguns casos, o médico vai retirar apenas aquele tumor, naquele local, e fazer o controle, né, para verificar como é que está a saúde dessa mulher. Mas em um caso que essa mulher tem um histórico familiar, ou tem um câncer que pode ter uma metástase, ou que já invadiu outras estruturas, o médico pode fazer uma mastectomia, que aí já é a retirada total da mama, né, esse esvaziamento, e às vezes até na área da axila, porque é algo mais seguro, para que a mulher não venha ter câncer novamente, né, por causa daquele fragmento da célula ali do tumor. Então, existem esses dois tipos de cirurgia, e o médico vai avaliar qual é a mais indicada para o caso, né, daquele câncer. Existe a radioterapia. São raios ionizantes que eles vão direto no local do tumor. Então, ele é ali pontual. Mas existe a quimioterapia, que nós sabemos que ela é uma medicação, que ela é colocada de forma venosa, que ela vai se juntar ao sangue, percorrer todo o corpo da mulher. E onde tiver uma célula tumoral, uma célula cancerígena, essa medicação vai estar destruindo. Por isso que, muitas das vezes, traz muito efeitos colaterais. As mulheres, né, podem ficar vomitando, perca de cabelo, porque, às vezes, essa medicação não vai matar só a célula ruim, mas a célula boa também. Então, é necessário avaliar muito bem o risco-benefício para que o médico saiba qual o melhor tratamento. E existe o tratamento fisioterapêutico, né, que é o da minha área. Como fisioterapeuta, eu falo, vale super a pena. Geralmente, as mulheres que fazem a cirurgia para a retirada do câncer de mama têm uma perca da amplitude do movimento do braço. Às vezes, sofre com alguma... a cicatriz tem queloide, tem perca da força desse braço. Então, a fisioterapia ela vai devolver para essa mulher uma condição de ter uma vida normal, de ter o movimento do seu braço, de respirar melhor. Então, assim, o que eu quero dizer? Existe o câncer de mama, mas existe a cura. E nós sabemos que a cura ela vem tão somente de Deus. Ou Deus pode curar através da medicina, através das medicações ou através de um milagre. Não importa. O que importa é que a cura vem de Deus. Mas nós não devemos deixar de fazer a nossa parte. Nós
somos templo do Espírito Santo. E é nossa obrigação cuidar do local onde o Espírito Santo de Deus habita. Que Deus abençoe cada uma de vocês e vamos nos cuidar para que possamos estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o santo nome dEle. Eu agradeço pela oportunidade. Você brilhou. Aleluias. Que maravilha. Que explicação bem clara, né? E nós agradecemos a Deus pela vida de Fabiana. Ela é nossa aqui, mas está emprestada ali na Avenida Ilhéus, né? Na nossa congregação da Avenida Ilhéus. E nós louvamos a Deus pela vida de Fabi. Eu não sei se em alguma parte dessa aí, da fala dela, você se identificou. Eu me identifiquei em algumas. Eu falei o ano passado e volto a falar, porque depois que eu falei, algumas irmãs me procuraram e falaram: olha, irmã, eu vou procurar fazer, porque até então eu tinha medo, até então eu tinha vergonha, enfim, são tantas, entre aspas, desculpas que a gente coloca para a gente não fazer nossos exames, né? E eu preciso fazer de 6 em 6 meses, porque já apareceu nódulos em minha mama, e não foi esse nódulo simples, mas também não foi o maligno, não é o fibroadenoma. O médico me explicou que é um nódulo muito próximo ao maligno. Então, quando ele surge, tem que tirar. E eu já tirei por 3 vezes. E eu sempre faço meus exames, e as irmãs que estão próximas a mim, eu sempre aconselho a fazerem, a buscar o tratamento. Se for cirúrgico, faça a cirurgia. O único meio da gente vencer o problema é enfrentando os problemas, né? Porque se nós recuarmos, o problema fica grande. E quando nós enfrentamos, nós vencemos ele, né? E o Senhor deixou os médicos, foi para isso. E esse culto não é apenas para estarmos cantando, orando, mas também é um culto de informação para que nós, mulheres, servas do Senhor, mulheres sábias, venhamos a nos cuidar cada dia mais, procurar cuidar, tá bom? Então, se você ainda não fez esse ano, se presenteie com esse exame, né? Procure o médico, procure a médica, peça sua ultrassom. Às vezes, para vocês terem uma ideia, eu nunca consegui pegar no nódulo, porque às vezes é tão pequenininho que a gente não consegue. E sempre foi descoberto através de ultrassom, mamografia, né? Ressonância, enfim. É um tratamento que eu tenho que estar sempre fazendo de 6 em 6 meses, e eu faço normalmente. E é preciso fazer. Tá bom, meninas?